O anuário de 1980 cita a remoção dos anciãos eleitos como uma bênção. Ali diz: naturalmente, muitos eram homens devotados que tinham mentalidade espiritual e eram verdadeira bênção para seus concrentes. Todavia, outros eram simplesmente bons convereadores ou de outra forma eram persuasivos. Tinham talvez boa cultura ou posição na comunidade e eram os mais populares, embora nem sempre fossem os mais adequados para as responsabilidades da congregação. A miúde, a época dessas eleições livres era de tensão e de ressentimentos. Quando a Sociedade Torre de Vigia designou diretores de serviço e começou a ser incentivada em medida maior a obra de pregação pública, os anciãos eletivos, que não queriam dar testemunho de casa em casa, começaram a causar problemas. Eles próprios não se empenhavam na obra de evangelização e desencorajavam outros de fazê-la. Daí, o anuário diz que nem todos eram infiéis, mas havia os anciãos eletivos que eram leais e verdadeiros, passando a citar a pessoa de George Young, que servira muitos anos no Canadá como peregrino e depois ele ajudou a impulsionar a obra aqui mesmo no Brasil. Ele morreu fiel aos costumes e ordens da sociedade no ano de 1939. O mesmo anuário chama de alívio para os fiéis o sistema de anciãos eletivos, terminando em 1932. A Sentinela indicou que alguém era ancião segundo a Bíblia ao ser qualificado em sentido espiritual e designado teocraticamente. As reuniões do povo de Deus foram marcadas pela boa ordem, paz e união. Era evidente o Espírito de Jeová. O resultado foi crescimento, progresso. Mas vamos raciocinar um pouco nisso que a Sentinela disse. Russell já tinha afirmado muitos anos antes que o seu grupo se transformar numa organização resultaria em crescimento e um novo nome teria reconhecimento. Mas que dizer do Espírito de Jeová? O próprio Rutherford, ele era um ancião eleito fraudulentamente lá em 1917. Se você não está lembrado do que aconteceu, veja o vídeo sobre a eleição de Rutherford em 1917 e vai entender como ele chegou à presidência. Quando a Torre de Vigia fala sobre a designação teocrática de um ancião, que ele deveria demonstrar as qualidades do Espírito de Deus, isso não consegue encaixar na nossa mente o estilo de Rutherford. Primeiro que lá em 1926 ele já desqualificou a doutrina que Russell ensinava do caráter. Estão lembrados? A própria eleição de Rutherford em 1917 foi totalmente fraudulenta, com o apoio de duas pessoas em específico, Macmillan e Van Amberg, para que ele se tornasse o presidente. Rutherford permaneceu por 25 anos presidindo a Sociedade Torre de Vigia, demonstrando um comportamento agressivo, abusando de bebidas alcoólicas, usufruindo do luxo com a sua secretária particular, Bonnie Boyd, e não dando importância ao praticar alguma obra da carne, como vimos no vídeo lá sobre 1929, em que ele não dava importância a alguns pecados que as pessoas cometiam desde que elas estivessem fazendo a obra do Senhor. Ele deixou claro, na publicação The Messenger, de 1928, na página 5, que ele tinha muitas responsabilidades na sociedade e não tinha tempo para pregar de casa em casa, mas amava escrever as suas ideias bíblicas e discursar na rádio WBBR. Porém, isso era um privilégio dele, o Davi moderno, protegido por Jeová. Qualquer ancião que preferisse fazer discursos e não sair a pregar vendendo os livros de Rutherford era visto como alguém cabeça dura, como ele escreveu mais tarde nas publicações. É óbvio, como disse essa sentinela, que haveria paz com a saída dos anciãos eletivos, porque não teria discussão, não teria argumentos. Ordens são ordens. Rutherford mandou pregar e vender os livros dele. Vocês não querem? Estão fora. Pronto. Agora, isso não quer dizer, meus amigos,
que não havia anciãos eletivos problemáticos. Não estou defendendo isso. Não quero dizer que todos eles tinham bom comportamento, que estavam certos ou que não eram briguentos e orgulhosos. É óbvio que alguns deviam ser mesmo assim. Tanto que o Anuário de 75, na página 102, menciona que após ouvir que os anciãos só poderiam dirigir o estudo da torre de vigia se saíssem no campo, um dos anciãos eletivos pegou uma cadeira e, depois de ameaçar o diretor com ela, abandonou a congregação, levando junto consigo 40 pessoas. Situações similares aconteceram numa outra cidade, na qual 50 irmãos de 200 deixaram a congregação também. Eu entendo que havia essa disputa entre os anciãos eletivos e as ordens de Rutherford, mas seria importante ouvir os dois lados, não é mesmo? Quando foi que você ouviu o outro lado da história? Que a torre de vigia contasse, por exemplo, o que os irmãos anciãos eletivos diziam, o que os 4 diretores realmente falaram, aqueles que foram expulsos por Rutherford em 1917. Nunca nós vamos ouvir o lado dessas pessoas, por isso precisamos investigar as publicações antigas. O livro Proclamadores, na página 638 e 639, cita o que Rutherford escreveu lá em 1922 no artigo da Torre de Vigia chamado O Serviço é Essencial. Lembrando, início da década de 20, qual era a mensagem principal dos estudantes da Bíblia? 1925, milhões que agora vivem jamais morrerão. Esse era o foco da pregação. Então, nesse artigo, citando o texto de Mateus 24:14, a mensagem para os anciãos era: que ninguém pense que por ser ele um ancião da classe, seu serviço deva restringir-se à pregação oral. Se lhe apresentarem oportunidades de ir às pessoas e colocar em suas mãos a mensagem impressa, este é um grande privilégio e significa pregar o Evangelho, não raro mais eficaz do que qualquer outra forma de pregação. Pode qualquer homem ou mulher realmente consagrado ao Senhor justificar a sua ociosidade nos tempos atuais? Perguntou o artigo. E nós respondemos, sim, Rutherford se justificou em 1928 porque ele não pregava de casa em casa. Ele tinha outras coisas mais importantes para fazer. Entendam que era 2 medidas na balança. Para Rutherford era uma coisa, para os demais anciãos era outra. Daí o livro continua dizendo que fora levantado todo tipo de objeções, que não achavam ser apropriado vender livros e nem usar o domingo para tal pregação. O problema básico era que eles achavam estar abaixo de sua dignidade pregar de casa em casa, diz o livro Proclamadores. Talvez se Rutherford fosse menos ofensivo na sua escrita, não é mesmo? E também desse o exemplo como pregador de casa em casa, os anciãos eletivos fossem mais conquistados do que dessa forma agressiva que Rutherford fez. A congregação Skive, na Dinamarca, junto com mais algumas, foi reduzida nessa época à metade. Em Dublin, na Irlanda, terra do próprio Russell, de cerca de 100 associados, apenas 4 permaneceram. Houve provas similares nos Estados Unidos, Canadá, Noruega e em outros países. O artigo Organização de Jeová, na Sentinela de 15 de agosto e 1º de setembro de 1932, serviria para mostrar que o cargo daqueles anciãos eletivos não era bíblico. Diz ali, as congregações foram instadas a usar em cargos de responsabilidade apenas homens ativos no serviço de campo, homens à altura da responsabilidade implícita no nome Testemunhas de Jeová, que eram só uns ungidos, estão lembrados? Esses homens deviam funcionar como comissão de serviço. Um deles, recomendado pela congregação, era designado pela Sociedade Torre de Vigia como diretor de serviço. E só em 1938, todos os anciãos das congregações seriam escolhidos pela sociedade.
Então, entenderam como é que funcionava isso? A congregação enviava para a sociedade os nomes dos seus anciãos que pregavam. Agora, para ser ancião, precisava pregar e vender os livros de Rutherford de porta em porta. Desses anciãos, um deles seria o diretor de serviço aprovado pela sociedade, que ia puxar o ministério de campo.